Olá pessoal, retomando então de onde paramos os nossos estudos de direito constitucional, vínhamos falando dos direitos fundamentais, traçávamos aqui as características intrínsecas desses direitos, né? Aquilo que lhe é próprio, que é da natureza desses direitos, que é da essência dos direitos fundamentais, né? Essas características intrínsecas como a historicidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a inalienabilidade, né? Vimos também a universalidade, a inviolabilidade, comentamos sobre a efetividade como característica desses direitos, a inter-relação, a concorrência, né? Bem como finalizamos falando da complementariedade, da autogeneratividade, bem como da limitabilidade desse tipo de direito, ok? Cumpre-nos então agora tratar das características extrínsecas, né? Aquilo que é então exterior aos direitos fundamentais, aquilo que nós vamos então extrair do texto constitucional, né? Características que são extraídas externamente, né? Através da previsão na Constituição do Estado, né? No ordenamento jurídico constitucional do respectivo Estado. Então, aqui no Estado brasileiro, nós temos os direitos fundamentais, né? Extraindo da nossa Constituição, eles têm três características extrínsecas, né? Apontadas pela doutrina. A primeira delas é a característica da maior rigidez ou supremacia constitucional. O que significa isso? Significa que os direitos fundamentais, por serem necessários, né, imprescindíveis para a garantia de uma vida digna, uma vida humana digna, eles representam os valores mais supremos dentro do Estado, né? Por isso é dotado de maior supremacia ou de maior rigidez dentro do próprio ordenamento jurídico constitucional, né? Precisam de maior rigidez, precisam ser assim então considerados, né, valores supremos, dotados dessa supremacia constitucional, porque necessitam de uma proteção normativa especial para não serem negociados no próprio jogo político, né? Na própria transição dos atores políticos que estão à frente do Estado, tá? Então, para que esses direitos não pudessem ser negociados pelas autoridades que disputam ali esses cargos públicos, né, no próprio jogo político, né, que ocorre nas eleições dentro do Estado, é que esses direitos merecem uma rigidez maior, uma proteção normativa maior, uma proteção especial, considerando então dotados de supremacia dentro da própria Constituição, né? Nesse sentido, esclarecemos então que os direitos fundamentais, eles se encontram na parte mais alta da pirâmide do ordenamento jurídico, né? Segundo o Hans Kelsen, tá? Gozando, portanto, de supremacia formal, bem como de supremacia material perante as demais normas jurídicas existentes no sistema, tá? Então, quanto à forma, né, eles são dotados de supremacia, tá? E também com relação à matéria que eles regulam, eles também são dotados de supremacia constitucional, tá? Então, não só das normas jurídicas existentes no sistema, as normas infraconstitucionais, eles estão no ápice da pirâmide, até mesmo acima, né, das demais normas constitucionais, tá? Então, pensando lá naquela pirâmide do ordenamento jurídico de Kelsen, né, nós falamos que a Constituição ela está lá em cima, né, no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, e lá no seu ápice, no ponto mais alto do ordenamento jurídico, nós teríamos então os direitos fundamentais, né, que por serem tão necessários a uma vida digna, uma vida humana digna em sociedade, eles são dotados de supremacia, inclusive constitucional. Ok? Então, uma vez que esses direitos fundamentais, eles representam os fundamentos éticos, né, morais, ou seja, estão ligados à ideia do moralmente correto, né, dentro de todo o ordenamento jurídico, é que eles gozam, portanto, dessa característica da supremacia e maior rigidez constitucional.
ok? Ok, tranquilos? Então, dada essa característica, né, de serem os valores mais essenciais, ligados àquilo que é moralmente correto, eticamente correto, né, ligados então à boa vida, à vida humana com qualidade, dignamente exercida, vivida no seio da sociedade, é que esses direitos têm essa característica que é extrínseca, ou seja, a gente extrai do nosso texto constitucional esta característica de que são os valores mais supremos, né? São inclusive junto às demais normas constitucionais e especialmente também, né, junto às demais normas do ordenamento jurídico, as chamadas normas infraconstitucionais, ok? Segunda característica, desculpa, extrínseca dos direitos fundamentais é a característica da aplicabilidade imediata deles, né? O que vamos extrair do texto, né? A característica da aplicabilidade imediata, nós extraímos então do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Ou seja, os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, que são direitos processuais, né? Eles já estão aptos a produzir os seus efeitos, a serem eficazes no meio social, independentemente da regulamentação pelo legislador infraconstitucional. Então, independentemente da regulamentação por meio de uma norma infraconstitucional, tá? O que significa isso? Significa que eles têm aplicação imediata. E dessa aplicação imediata, dessa eficácia imediata após a vigência da Constituição, sem necessitar de uma norma que os regulamente, né, permita que da simples previsão no texto constitucional já emerjam aí para todos os membros do povo direitos subjetivos, né, o direito de poder exigir individualmente ou por uma coletividade de pessoas, né, uma coletividade de indivíduos, exigir a aplicação, a efetivação daquele direito fundamental. Tá? Então, os direitos fundamentais, eles têm essa característica de já surtirem efeitos de imediato a partir da promulgação e vigência da Constituição, sem a necessidade de aguardar uma regulamentação posterior para começar a surtir efeitos. Tá? Então, conforme explica o Marmelt, num trechinho de doutrina recortado e colocado no material de vocês, em hipótese alguma, um direito fundamental pode deixar de ser concretizado pela ausência de lei. Tá? Então, não cabe, mesmo que eles sejam passíveis de regulamentação, por sendo então uma norma de eficácia contida, né, eles já surtem efeitos de imediato, como é característica das normas de eficácia contida e também das normas de eficácia plena. Tá? Então, em outras palavras, os direitos fundamentais são normas de eficácia plena ou contida, que já surtem efeitos imediatamente após a sua previsão na Constituição, independentemente de regulamentação pelo legislador infraconstitucional, ok? Desse modo, né, desde a vigência da Constituição, incumbe aí aos poderes públicos, né, às autoridades do Estado, a tarefa, bem como o dever de extrair o máximo destas normas constitucionais, ou melhor, extrair a máxima eficácia possível destas normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, ok? E a terceira característica extrínseca apontada pela doutrina, pela melhor doutrina de direito constitucional, coloca como característica também a petrificação desses direitos, né? A colocação desses direitos como cláusulas pétreas. Isso a gente extrai também do texto no parágrafo 4º da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal, né? O parágrafo 4º do artigo 5º é que diz que, vamos lá. Desculpa, não é no artigo 5º, é do artigo 60, né, pessoal, da Constituição Federal, que é o que fala das cláusulas pétreas, né? O parágrafo 4º do 60 fala das cláusulas pétreas e o inciso 4 fala que os direitos fundamentais, eles são, então, petrificados, né? Eles não são passíveis de
a alteração legislativa tendente a aboli-los, a acabar com os direitos fundamentais, né? Diz o parágrafo 4º do 60 que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais, né? Então, naquela terminologia equivocada, né, o legislador fala direitos e garantias individuais, mas se refere a direitos e garantias fundamentais, sejam individuais ou coletivos, né? Então, desse modo, a terceira característica extrínseca dos direitos fundamentais, ela se explica no sentido de que esses direitos não podem ser objeto de proposta de alteração legislativa, né? Ou seja, projeto de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias fundamentais, tá? Então, querer extinguir direitos e garantias já conquistadas pelo povo ao longo da história, né? A petrificação dos direitos fundamentais, cabe aqui destacar essa questão, não se refere apenas às previsões do artigo 5º, a esses direitos e garantias previstos no artigo 5º, tá? Mostra-se petrificado, portanto, não só o artigo 5º, mas todos os direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional, né? Então, previstos ali especialmente do 5º ao 17, mas também trazidos em outros dispositivos da Constituição. Então, todos os direitos fundamentais que se encontram espalhados, né, direitos e garantias fundamentais que se encontram espalhados pelo texto constitucional brasileiro, todos eles são petrificados, né? Tem então deixando claro essa característica da petrificação dos direitos fundamentais, ok? Segundo nos diz o Marmelst a respeito dessa questão de todos os direitos previstos na Constituição serem petrificados, diz o autor que é possível afirmar que todos os direitos fundamentais, e não apenas os previstos no artigo 5º, estão acobertados pela proibição de abolição pelo poder reformador, né? Pelo poder constituinte reformador. Até mesmo porque esses direitos são potencialmente hábeis a gerar para os seus titulares pretensões subjetivas, né? Então, a partir da sua previsão na Constituição Federal, como falamos na característica anterior, da aplicabilidade imediata, né? A partir da sua simples previsão no texto constitucional e a vigência desse texto, né, após a promulgação dele, faz com que surjam aí pretensões subjetivas, ou melhor, direitos subjetivos, direitos de cada um dos sujeitos que integram o povo, tá? E dada essa característica, né, além desta característica da aplicabilidade imediata que faz surgir, né, pela eficácia imediata desses direitos no meio social, faz emergir para cada um de nós um direito subjetivo, temos ainda a característica de que esses direitos recebem, dada a sua supremacia, a sua importância dentro do texto constitucional, eles também são petrificados, eles também são protegidos por possíveis alterações propostas pelos legisladores, né? Propostas então no exercício do poder constituinte reformador, ok? Então no próximo vídeo, né, já ultrapassamos o limite de tempo aqui, no próximo vídeo eu falo de outra característica, né, a característica da dupla perspectiva sobre o qual os direitos fundamentais podem ser analisados. Muito obrigado por enquanto, volto no próximo.